O cronômetro, por favor. TVC, a TV do Correio da Manhã. Não apareceu os dois. Olá, pessoal. É uma satisfação novamente estar diante de todos. Hoje, aqui em Petrópolis, muito frio. Pode ver com as nossas vestimentas, não é isso, seu Gama? Tudo. Muito interessante tudo isso. Então, nós, com imensa satisfação, estamos aqui no TVC Correio da Manhã, tá certo? Levando a todos aqueles que nos ouvem, a todos os nossos telespectadores, um pouquinho da doutrina espírita através do Livro dos Espíritos que nós estamos estudando. Sejamos todos bem-vindos a esse programa Enfoque Espírita no canal TVC Correio da Manhã. Bom dia, seu Gama. O senhor vai bem? Bom dia, meu irmão. Você está bem? Com a graça de Deus. É sempre bom estar contigo, porque eu estou isolado lá para o lado do Quitandinha, né? Sei. E o tempo hoje de manhã lá estava para assustar a gente sair da cama, tinha que ter coragem. Mas saímos cedo e estamos enfrentando essa realidade de ver a nossa cidade sendo reconstruída depois de um problema tão sério, né? Isso, a gente fica muito contente com isso, né? Exato. As providências do governo municipal com relação às vias públicas, enfim, contenção dos muros junto aos rios, contenção junto aos morros que houve deslizamentos, mas o importante é que nossa mente se mude, o nosso padrão vibratório vai dar certo. Não alimentem, por favor, o negativismo. Isso cria problemas para a gente. Vai dar certo? Vai. Quando? Não sei. Mas pelo menos já se colocou em prática um pouco daquilo que nós podemos fazer, não é isso, Além de Gama? tudo, Vecmília, cá entre nós, enquanto o mundo se assusta com a possibilidade de uma guerra, pode chegar a ter até atômica, e ainda assim encontrar tanta gente sendo morta numa nação muito mais poderosa do que a outra, numa divergência de inimigos. E nessas alturas, então, vê-se tanto sofrimento, tanta gente, vidas sendo destroçadas. Com a graça de Deus, há problemas no nosso país, mas não há guerras. Já notou isso, né? Exatamente. Porque eu tenho convicção disso, porque o Espiritismo nos ensina isso, que nós, o Brasil, tem realmente uma missão junto às outras nações, até por levar adiante a doutrina do Espiritismo também, que nós vamos ver com o passar do tempo e cada vez mais, de que efetivamente é para todos, sem prevenir-se de considerar mais o melhor ou a única salvação. Não é. A salvação é a nossa transformação na área moral. E isso nós estamos passando, mesmo nós aqui, aos pouquinhos, mas a doutrina como um todo, em todo o mundo, fazendo a nossa grande transformação moral, né? Exato. O senhor, nessas suas palavras, seu Gama, o senhor disse uma coisa muito interessante e me veio também uma lembrança muito boa. Por quê? Na nossa bandeira nacional, tá certo? Está escrito ordem e progresso. Mas tem uma coisa muito mais grandiosa aí atrás. Na nossa bandeira só temos uma guerra, e isso aconteceu lá atrás, a Guerra do Paraguai, tá certo? Nós não fomos invadidos, não invadimos nada, isso já é um grande avanço com relação ao nosso país. Estava sendo preparada esta terra que nos cobre. Exatamente. Possivelmente, e a espiritualidade já vem dizendo que poderemos receber mais de 1 milhão de indivíduos provenientes de outros países. Isso quem diz foi o Chico Xavier, lá atrás, que possivelmente
o Brasil será dividido. Mas isso é bem mais à frente, gente. Sabe por quê? Porque o brasileiro, ele tem todas as religiões aqui e todas estão irmanadas em um pensamento de paz. Isso é muito importante. E a gente vê através, adentramos agora ao plano de regeneração, que espíritos mais avançados estão vindo ao nosso planeta para nos ajudar nesta transição. Não é para fazer guerra, mas é justamente mudar o padrão vibratório dos nossos pensamentos ruins para bons. Exatamente. Isso é muito importante. É a grande modificação. Não é certo? Bom, então, gente, depois dessas primeiras palavras... O símbolo do Brasil é Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então a gente vê que por aí não importa a denominação, já é muito grande. Não importa a denominação. O importante é que nós estamos estudando para evoluirmos espiritualmente. E moralmente. Isso. O programa Enfoque Espírita, tá certo? É veiculado aos sábados, às 7h30. Às segundas, às 0h30. Às quartas-feiras, às 0h30. Perdão, às 6h30. E às quintas-feiras, às 0h30. E também o programa Enfoque Espírita é veiculado na internet, www.tvc16.com. Mas nós também temos um e-mail que vocês podem dar sugestões, perguntas e também reclamações. É só vocês nos enviarem um e-mail, enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Também pode ser visto pelo Facebook, TVC Correio da Manhã, e no Instagram, TVC Correio da Manhã. Mas o importante é que toda a programação do canal TVC Correio da Manhã é veiculado também em outras cidades do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Três Rios e Paraíba do Sul é canal 3, tá certo? É só o pessoal de Paraíba do Sul acessar o canal número 3 de Três Rios que vocês vão ver uma excelente programação. E também Teresópolis, canal 21, tá certo? Excelente. E cada vez mais vamos expandindo toda a rede de comunicação do TVC Correio da Manhã. Então, passemos agora a nossa leitura, tá? É Palavras de Vida Eterna, capítulo 14, tá certo? Vindo de Emmanuel através de Chico Xavier, que diz o seguinte: benignidade, abre aspas, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quem falou isso foi Paulo. Onde está isso? Está na Bíblia, em Efésios, capítulo 4, versículo 32. Discorre desta maneira: meditemos na tolerância divina para que não venhamos a cair nos precipícios da violência. Basta refletir na desculpa incessante do céu às nossas fraquezas e crueldades, à frente do Cristo, para que abracemos a justa necessidade da compaixão infatigável uns para com os outros. Desce Jesus da espiritualidade solar, dissipando-nos a sombra. Negamos-lhe a guarida. O Supremo Senhor, porém, não nos priva de sua augusta presença. O divino benfeitor exemplifica o amor incondicional,
sanando-nos as mazelas do corpo e da alma, a ensinar-nos a bondade e a renúncia como normas de justa felicidade. Contudo, recompensamo-lo com a saliva do escárnio e com a cruz da morte. A infinita sabedoria, no entanto, não nos recusa a herança do seu evangelho renovador. Em nome do Mestre Sublime, protótipo do amor e da paz, fizemos guerras e ódio, acendendo fogueiras de perseguição e extermínio. Todavia, o Altíssimo Pai não nos caça a oportunidade de prosseguir caminhando no tempo e no espaço em busca da evolução. Reflete na magnanimidade de Deus e não coleciones desapontamentos e mágoas, para que o bem te encontre a afeição de canal seguro e limpo. Guardar ressentimento e vingança, melindre e rancor, é mesmo que transformar o coração num vaso de ferro. Segundo a advertência do apóstolo Paulo, usemos constante benignidade uns para com os outros, porque somente assim viveremos no clima de Jesus, que nos trouxe à vida a ilimitada compaixão e o auxílio incessante da providência celestial. Que maravilha, seu Gama. Ele afirma categoricamente que, através de sua misericórdia, vinda através de Jesus, ele nos envolve positivamente, nos auxiliando através das nossas reencarnações, fazermos com que nós venhamos a nos transformar para a nossa evolução espiritual. E é o único caminho, Vecmílio. Você está vendo o planeta enfrentando outra situação perigosa de guerra, com nações que já dispõem de poder destruidor atômico. Sim. Então a gente fica ansioso, preocupado, as demais nações também, porque de repente se envolvem, não tem como segurar. E então há necessidade dessa intervenção se manifestar, pelo menos aconselhando a gente. Porque isto que tu semeias, disse Jesus, isto também ceifarás. Ou nós vamos modificar isso no mundo todo, e não é no Brasil, especificamente no mundo todo. O Brasil nunca se meteu nessas confusões. E, infelizmente, como você citou há pouco, ainda está ocorrendo entre nós, né? Mas um dia vai terminar, não é, seu Gama? Mas essa parte que nós vamos falar, Vecmílio vai falar muito de intuição, sabe? E de uma vaga lembrança daquilo que tudo que nós passamos nas nossas vidas para trás. E no momento também a gente sente no ar alguma coisa que está, uma grande transformação está ocorrendo e vai ocorrer ainda mais no planeta. Com certeza, né? Que sim. Antigamente, uma guerra, devido a não ter a comunicação que temos hoje, você vê a guerra ocorrendo, antigamente não era assim. Então, esse estado de guerra contaminou o mundo inteiro da noite para o dia. Isso aqui é uma realidade. Pró ou contra, mas contaminou. Certo. Então, a gente tem motivos sérios. E nós vamos ver, daí para frente, uma série de perguntas e respostas da importância da palavra intuição. Tá certo. Como a gente vai ver que isso atrapalha. Nós temos uma intuição de que algo vai acontecer. Com certeza que sim. Então, vamos lá. Então, nós estamos no capítulo 2, né, da quarta parte, que é das penas e gozos futuros. Tá Mas certo? veja quantos títulos tem. Veja só. Então, o primeiro, nada, vida futura. O segundo, intuição das penas e gozos futuros. 3, intervenção de Deus nas penas e recompensas. 4, natureza das penas e gozos futuros. 5, penas temporais.
6. Expiação e arrependimento. 7. Duração das penas futuras. 8. Paraíso, inferno e purgatório. Sem prometer coisas assim, extraordinárias, A ninguém. que você não consegue explicar. Exato. Não são racionais, Uhum. mas que você é obrigado a aceitar. Como, por exemplo, eu costumo dizer, e sempre eu encontro aluno que me questiona isso. O senhor acredita mesmo na reencarnação? Eu digo, não é isso. Se você exclui a ideia de reencarnação, você excluiu a ideia de Deus. Como pode uma pessoa com uma vida só enfrentar tudo que ele tem no mundo para poder crescer, Vermelho? E como é difícil de implantar isso, que as pessoas que estão muito bem não querem nem admitir o que vai acontecer depois. Ao contrário daqueles que estão em situação muito difícil. Vamos analisar cada vez mais. E vamos seguir então com essa pergunta. 958. Isto. Por que tem o homem instintivamente o horror ao nada? Porque o nada não existe. Simples. Exatamente. Então a presença de Deus não se manifesta hoje totalmente. Manifestou-se em todo o tempo. E agora que o homem tem acesso a isso, manifesta em todo o universo. Nós temos hoje, comprovadamente, sinais de outras civilizações. A NASA e outros estados científicos já detectaram que tem todos os motivos para existir outras civilizações até muito mais adiantadas do que nós, inclusive. Exato. E, no entanto, nós ainda sonhamos com aquela coisa de uma vida só, uma possibilidade metafísica, mas enfim. Aliás, Jesus já nos disse que ele estaria preparando um lugar para quando nós deixássemos o corpo físico, lá estaríamos. Isso mostra exatamente que a vida pluralidade continua. dos mundos habitados. Exato, e que a vida continua. Com certeza que sim. De onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Já temos dito, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. E aí temos uma pergunta em o próprio livro dos Espíritos que é impressionante, muito grande, ela talvez não dê para comentar. Vamos lá, 393. 393, isso. Ela é muito grande, mas que fala exatamente disso, do esquecimento do passado, tá? É o título. Olha só, você pode destacar se quiser, eu destaco. Você leia a pergunta, sua forma de falar é melhor do que a minha, pela idade, a minha voz já não tem a mesma força, mas enfim, então, leia a pergunta e comentando, e depois a gente destaca, eu, você, vamos destacar alguns textos aqui dessa resposta que é extraordinária. Isso. A pergunta 393 diz o seguinte: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar a experiência de vidas de que se esqueceu? Concebe-se que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é, para ele, como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Veja como essa pergunta é fundamental, ela é grande, inclusive, mas esclarecendo que o problema é da lembrança que você tem, mas não tem como comprovar que tem. Isso. É a mesma forma que existe a reencarnação, mas você não tem como comprovar. Você tem a intuição que Deus, para ser justo, tem que ter reencarnação. Exato. É impossível, e, no entanto, a gente ensina isso. É curioso. Exato. Mesmo sendo irracional. Você quer um Deus racional, mas ensina algo que não é racional. Pois é, seu Gama. Mas eu peço licença aos telespectadores que nós temos que fazer um primeiro intervalo. Então, voltamos a comentar a resposta da pergunta 393 daqui a 1 minuto. Voltamos já. Até já, pessoal.
Estamos de volta, então, no segundo bloco do programa Enfoque Espírita. E aí se vê uma coisa, se houver uma reencarnação só, você não consegue explicar a justiça de Deus. Não consegue. Então nós seguimos determinados princípios que respeitamos, todo mundo tem direito a ter. O princípio não vai valer o que a pessoa é mais boa. Mesmo dentro de todas as religiões tem espíritos que evoluem muito. Sim. Podiam ir muito mais adiante se tivesse uma visão melhor. Então, quando vem uma entidade essencialmente científica, então nós temos a oportunidade de aproveitar efetivamente esse ensinamento. Olha só, em cada nova existência, portanto, em cada encarnação, Isso. o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu médico se lembrasse de todo o passado? Ele não pode lembrar. Graças a Deus, né? Graças a Deus se lembrar. Quando o espírito volta à vida anterior, a vida espírita diante dos olhos se lhe estende em toda a sua vida pretérita. Veja bem, quando a gente volta para o mundo espiritual, a gente se lembra de tudo lá. Vê diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu, que deram causa ao seu sofrer, assume de que modo, assim como de que modo as teria evitado. Tem um texto grande, reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar o que vem de transcorrer. Escolhe provas análogas às que não soube aproveitar, ou as lutas que considera apropriadas ao seu adiantamento e pede aos espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma, ciente de que o espírito que lhe for dado, né, por guia nessa outra existência, se esforçará por levar a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que incorreu. Então, para começo de conversa, ele já troca ideia entre os demais irmãos que eles são conterrâneos, para ver que ele quer usar a lógica. Porque Deus não pode ser irracional, Miller. Claro que Mas, no não. entanto, nós, ao aceitarmos Deus, achamos irracional, né? Isso. E não é. O interessante disso tudo, né, seu Gama, que aqui ele consta de sua vida pretérita. Ora, se nós tivemos uma vida pretérita e hoje nós venhamos nesta reencarnação com o véu do esquecimento, é uma coisa chamada misericórdia divina para conosco. Imagine só se no passado eu tivesse alguma coisa contra o seu Gama ou vice-versa. Nós estaríamos juntos hoje? Com certeza que não. É evidente. Tá certo? Agora, se nós estamos juntos, é porque nós temos Afinidades. uma certa afinidade, mas também, muito importante, possivelmente nós devemos aprender alguma coisa juntos, Claro. um com o outro, mas também solidificarmos uma coisa chamada amor ao próximo. Evidente. Então a gente não consegue evoluir tudo de uma vez só. E como é que você pode querer que Deus iguale? Nós estamos aqui diminuindo ninguém. Um africano inculto que nem aprendeu a ler e escrever, com um cidadão de alta civilização, culto, como um Einstein, por exemplo, e vai que todos dois aceitem a mesma explicação para uma vida só, Miller. Você pode impor isso a ferro e fogo, mas não ao raciocínio. Ao raciocínio não escapa. Exato. Então, essa demonstração de Kardec, dar atenção para isso aí, quando fez o questionamento, é porque efetivamente os espíritos lhe diziam que é necessário que haja a voz da consciência para poder esclarecer as coisas. Exato. Deus não pode ser sido irracional nem na sua criação. Você vê matéria atrai matéria na razão direta da massa, inversa do quadrado da distância. É uma lei perfeita, funciona eternamente. Você pode dizer assim, daqui a 78 anos o satélite tal vai aparecer lá trazendo novamente a volta dele à Terra para dar aquele círculo e vai embora. Desaparece no horizonte, não vai ser mais visto durante 80 anos, depois ele aparece bonitinho. É uma lei perfeita, tudo é perfeito, menos a lei de Deus. Não tem como. Tem que ser, né, seu Gama? Estamos convocando as pessoas que raciocinem e não precisa ser espírita para raciocinar. Com certeza que não. Entendeu? É deixar esse aspecto de lado. A verdade
é que temos que ter muitas vidas. Como é que eu vou comparar um selvagem que ainda está habituado a comer carne humana? Veja bem, comer carne humana dos inimigos, principalmente, mas e querer que ele tenha amor ao próximo, Weckmiller. É um pouquinho difícil. Ele ainda está no primitivismo, né? Exato, claro. Mas um dia ele consegue. Então ele diz aqui, tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta, e aqui instintivamente resistis, atribuindo as mais das vezes essa resistência aos princípios que recebeste de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz, que a lembrança do passado vos adverte para não recair nas faltas de que já vos fizeste culpados. Em a nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste. O espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles. Ou seja, aqui Kardec está explicando, tentando ser mais racional do que possível, e aí os espíritos também ditando essa coerência, para que nós passássemos a usar o raciocínio. É curioso que quando a gente diz de fé e raciocínio não combinam. Por quê? O Espiritismo ensina, fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão, face a face em todas as épocas da humanidade. Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão, face a face em todas as épocas da humanidade. Temos que ser racionais. Deixamos de ser racionais na hora que não falar de Deus, que é a essência da racionalidade. Você já viu algum universo brigando com o outro? Não. Não tem. O interessante disso tudo, né, seu Gama? Como é que Kardec captou isso da espiritualidade e nos mostra exatamente... O livro foi passado para ele em 1857, 1860. Mas Jesus, há 2022 anos, já dizia isso para nós e se aplica perfeitamente aos dias de hoje. Claro, e vai se aplicar eternamente, como as leis do espaço também se aplicam eternamente. Por que na hora que você vai aplicar de religião, você cai para o fanatismo e a abstração, um Deus que você não consegue entendê-lo, porque ele não é justo? Exato. Me lembrei de uma frase de Einstein que diz assim, perguntaram a ele, o senhor acredita em Deus? Ele disse assim, acredito em um Deus que fez tudo, não no Deus que o homem criou. Olha a diferença dessas palavras. Exato. Quer dizer, ele percebe que existe uma força superior atrás de tudo aquilo que o envolveu na sua teoria da relatividade, muito maior do que a nossa pequena compreensão do ser humano, que quer diminuir Deus à nossa razão. Não é isso? E compara todos os homens, desde aqueles em outros continentes, muito atrasados, primitivos ainda, quase que comem carne humana, mas mesmo assim tenta se colocar nele a ideia de um Deus com uma vida só. Um é um imperador, quem sabe, de um país de armas atômicas, e, no entanto, o raciocínio na hora abandona toda a ciência e pega um negócio mitológico. Não é possível. Não é possível. Aí eu gostaria que você lesse esse trecho. O último final. Em todos os tempos. Não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências. Mas temos de tudo isso a intuição. Importante, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não rescindir nas faltas já cometidas, nos concita à resistência àqueles pendores. Isso é a última frase, o último capítulo, perdão, o último parágrafo da resposta da pergunta 393, tá certo? Então a gente vê exatamente como Deus nos auxilia, com o véu do esquecimento em cada reencarnação.
Isso é muito importante. Eu não vejo, Weckmiller, analisando tudo com bom senso e com equilíbrio, nenhuma outra possibilidade de pensarmos de maneira diferente, porque isso foi programado pelos espíritos para vir demoradamente. Você vê que Joana de Ângelo hoje nos traz formações e informações que não tínhamos antigamente. Exato. E, no entanto, você vai querer que desde o ser primitivo, que ainda não sabe nem ler e escrever, se enquadre da mesma maneira que um homem profundamente inteligente, um cientista como Einstein, por exemplo. Uhum. Como você vai conjugar aquelas duas espécies? Não tem como, Weckmiller. Não tem como. E o interessante, né, seu Gama, que eu faço às vezes uma analogia. Jesus nos trouxe a doutrina há 2022 anos atrás. Depois veio Kardec nos mostrando detalhes de tudo isso. Vem Chico nos mostrando como é que é a vida do lado de lá. E agora nós vemos Joana nos trazendo todos esses conceitos para aqueles da faculdade. E é interessante, as pessoas duvidam, ou pelo menos não dão credibilidade para a mediunidade. Aí Joana, por exemplo, através de um médium simples, né, como o Divaldo Pereira Franco, traz conhecimentos extraordinários que ele, Divaldo, não tem. Aquilo é como se fosse um milagre. Exato. Né? Não, Deus tem aquele meio de chegar até nós. Exato. É muito mais racional, mas as pessoas não querem uma coisa racional. O misticismo faz com que um monte de pessoas possa assumir a condição de salvador do mundo. E vão descobrir depois que também precisam ser salvos. Exatamente, com certeza. Então, voltemos então à quarta parte, né, senhor? Sim, sem dúvida. Que é o capítulo 2º que nós estamos estudando, a pergunta 959. Sim, vamos lá. De onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Já temos dito, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. É o que nós comentamos através da pergunta 393, que há relação a essas, tá certo? Então, passemos agora, seu Gama, a um outro subitem do capítulo 2º, que é intuição das penas e gozos futuros. Porque nós não sabemos o futuro, não podemos adivinhar. E os espíritos, se isso se destinaram na Terra a trazer conhecimento para nós, certo, não podiam fazer milagres. Uhum. Ainda hoje é difícil você imaginar que todos, numa única geração, possam assimilar todo o conhecimento. Claro que não. Você estaria caçando a possibilidade das pessoas crescerem. Então a gente cresce devagar. Nem sempre velozmente, tem preciso muitas encarnações, mas não importa. Né? Incontáveis serão as reencarnações, porque, meu caro irmão, onde quer que você esteja, ou minha irmã, entendamos o seguinte: nós somos eternos. Enquanto espíritos, depois de criados, nós somos destinados a ser perfeitos um dia, porque Deus quis assim, o que Deus quer se faz. Exato. As leis do universo, o universo não corre por conta dele? Sim, com As certeza. leis não são perfeitas? Exato. Porque o homem não seria perfeito, Com mas certeza. ele é perfeito para chegar lá e ter uma perfeição. Até aquele instrumento que você utiliza para se comunicar, seja a televisão, seja o rádio, seja a intercomunicação até entre satélites, etc. Então, tudo isso não segue leis perfeitas no espaço, porque o homem seria um absurdo, Exato. seria um acaso. Então, quando você não responde a essas coisas, você tem que impor a fé. Mas não pode impor. A fé tem que ser racional. Né? É racional só aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, vamos ver como é que as coisas acontecem. Intuição. Ora, voltamos a falar agora de intuição. Nós não podemos conhecer tudo, mas podemos saber que elas têm que ser racionais. Aham. Ou então não vem de Deus. Concorda? Exato. Intuição das penas e gozos futuros. De onde se origina a crença com que deparamos entre todos os povos na existência de penas e recompensas porvindouras? É sempre a mesma coisa. Pressentimento da realidade, trazido ao homem pelo espírito
nele encarnado. Olha só que interessante. Porque sabei-o bem, não é debalde que uma voz interior vos fala. O vosso erro consiste em não lhe prestardes bastante atenção. Melhores vos tornaríeis se nisso pensasseis muito, e muitas vezes. Isso é interessantíssimo, né, claro. Silgama? Nós não podemos ter conhecimento daquilo que não estamos preparados para isso. Mas, claro, não estudamos o suficiente. As leis são complexas, né? Mas, se elas não existissem, Deus não era racional, não era justo, não era correto. E não se pode, para um universo que é absolutamente perfeito, com leis perfeitas, como nós vamos admitir que tudo funciona por acaso, de acordo com a sua atitude? Não, o universo se submete em termos até a sua atitude, mas você vai responder por ele até o último detalhe. Tá? Então, nós temos uma noção, um pressentimento, a gente sabe que existe, porque já ouviu isso desencarnado, mas não consegue colocar no papel. Claro, por mais que você leve isso para uma pessoa que ainda não sabe ler e escrever, que não vai ter outra coisa senão um pressentimento. Pois é, Silvia, aqui tem uma coisa muito interessante. O vosso erro consiste em não lhe prestardes bastante atenção. O que Kardec, e a espiritualidade através de Kardec, nos chama a atenção? Porque é a nossa consciência, pessoal. Quando nós tomamos uma decisão por livre-arbítrio, a nossa consciência nos acusa se estamos fazendo mal. Se estamos fazendo bem, fica tranquilo. Por isso que ele diz aqui, se nós errarmos, consiste em não lhe prestar atenção, bastante atenção. De quê? É a nossa consciência nos chamando a atenção. Cuidado, Luiz, você errou. Corrija, mude o seu pensamento. Se alguém agride ou mata o outro, automaticamente ninguém puniu, mas a consciência dele puniu. Nos acusa implacavelmente. Né? Exatamente. É a realidade. E, no entanto, as pessoas que têm algum poder de manusear essa realidade, não quer manusear, porque está bem. Vai responder por isso também. Acha que está bem, né, seu Gama? Ele acha que está bem. Aí vem uma coisa chamada prepotência humana. Que sempre foi assim e vai continuar a ser. Por um tempo, né, seu Gama? Vamos ser bem otimistas. Durante um bom tempo ainda. Mas eles reencarnarão tantas vezes quanto forem necessárias para reencarnar. Pois é. Caímos novamente na misericórdia divina. Tantas vezes quanto disseram na época de Elias? Não estava escrito que Elias havia de vir antes? Ele já veio e vocês não o reconheceram. Ele voltou noutra vida, a gente está lá na Bíblia. Exatamente. Entendeu? O próprio Jesus diz que ele, João o Batista, era a reencarnação de Elias. Elias, né? Pois é, então disse que Elias está vindo, vocês já viram, ele já veio e vocês não o conheceram. Jesus não disse que ele não veio, mas também não podia ensinar isso àquelas pessoas, não estavam preparadas. Para os apóstolos. Para os apóstolos. Porque para o pessoal do Sinédrio já conheciam em parte. Porque já tinham que falar sobre aquilo, né? Não é isso? Naquela famosa frase com Nicodemos, José de Arimateia e tudo mais. Mas, seu Gama, nós temos que fazer um segundo intervalo, tá certo, pessoal? Certo. Então, nós voltamos daqui a 1 minuto. Até já, pessoal.
pessoal, voltando ao programa Enfoque Espírita, neste terceiro bloco, tá certo? Então, passemos, então... Vamos pegar, então, um lema para nós aqui. Fé inabalável, diz Kardec, só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Já tivemos no passado seres humanos que pegavam os inimigos, colocavam crucificados, ou pelo menos, digamos assim, em posição de ser morto, e o matava na hora oferecendo para Deus, como se Deus precisasse disso. Com certeza não precisa. Que inocência, né? Então, traga o conhecimento para o século XXI. E vamos então raciocinar e dizer, não, Deus não só é justo, como ele é racional. Se hoje existem pobres, se existem pessoas ainda erradas na sua crença, na sua forma de agir, a crença não é o mais importante. O mais importante é a sua atitude diante do bem e do mal da vida, das coisas difíceis e das coisas boas. A sua atitude, a tua mente. A mente faz com que o homem seja considerado essencialmente a própria mente. Essa é que é a verdade. Pois é. Seu Gama, me lembrei agora de uma passagem da Bíblia. A pergunta é a seguinte, pessoal. Nós fazemos aquilo que Deus nos pede, Ele não nos impõe. Me lembrei de uma passagem da Bíblia em que um anjo, amando de Deus, pediu a esse personagem que matasse em holocausto o seu filho. Ele obedeceu e foi lá num determinado monte e ia assassinar o filho, porque Deus mandou. Esse Deus, tá? Isso tudo entre aspas. Aí vem o anjo, não. Deus está colocando você à prova se você realmente é obediente às leis dele. Exatamente. Porque se nós não formos racionais, não seremos homens ou mulheres, seres humanos. Exato. O que o caracteriza o ser humano é ser racional. Racional. Deus, na nossa concepção, não pode exigir sacrifícios humanos, porque todos os homens são filhos dele. Com certeza, não há necessidade do... Então, passemos a seguinte, né, seu Gama? Vamos. 961, que diz o seguinte: qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? Que linda resposta. A dúvida nos sépticos imperdenidos, o temor nos culpados, a esperança nos homens de bem. Só isso. Simples, como tudo na Terra é simples. Nós é que complicamos com as nossas teorias para tentar explicar. Mas a coisa não é assim. Realmente Deus é eminentemente a expressão da justiça máxima. O universo não estaria em estabilidade, vai comigo. Com certeza que está. Então ele está, porque ele é perfeito. Exato. Criação de Deus. Você já viu alguma lei divina falhar? Claro que não. Nem ninguém viu. E, no entanto, a gente fica sempre à expectativa de que Deus é assim ou achado. Não, Deus é a perfeição que nós nem sequer conseguimos imaginar. E, no entanto, nós damos atribuições a outros homens, e passando a ensinar-lhes a eles, como se eles realmente pudessem cumprir leis que são eminentemente humanas, como sacrifícios, por exemplo. Exato. E Deus exige sacrifício. Não há necessidade disso. Não há necessidade. A 962. Como pode haver sépticos, uma vez que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Bom, eles, os céticos, são em número muito menor do que se julga. Muito se faz de espíritos fortes durante a vida, somente por orgulho. No momento da morte, porém, deixam de ser fanfarrões. E mais, né? Muitos deles são menores em número, se julga, são espíritos fortes, mas na verdade não são fortes. Na hora do aperto, a coisa modifica completamente. Na hora da morte, já vimos muito disso. Mas então não sei por quê. É um atraso de vida extraordinário.
E o curioso é que a doutrina espírita é tão perfeita que as pessoas exigem que haja prova da reencarnação. Ora, pode haver prova da reencarnação. Existem inúmeras provas em livros citados, não espíritas, etc. De pessoas que se lembram de vidas passadas, comprovadamente, aqui em outros países. No entanto, a gente fica procurando forçar uma coisa que é eminentemente irracional. Exato. Incrível, né? Exato. Seres racionais buscando explicação entre os seres irracionais. Pois é. Então, gente, o que nós podemos tirar como conceito dessa resposta? Nós devemos agradecer diariamente o que nos chega. Sempre. Tá? Porque quando chegar a nossa hora de deixarmos o nosso corpo físico, aí muitas vezes as pessoas dizem assim, Deus, por favor, me ajude. Mas o que ele fez para merecer, naquele momento, a ajuda da espiritualidade? A gente não sabe. É um foro íntimo de cada um. Mas se nós praticarmos adequadamente as leis de Deus no dia a dia, com certeza, na hora que nós deixarmos o nosso corpo físico, estarão pessoas nossas queridas do lado de lá nos ajudando. Exatamente. Não é isto? Eu digo mais, devido à fraqueza da consciência humana, se nós tentarmos mergulhar nessas questões assim em profundidade, nós vamos ver que não existem respostas para ela a nível humano. A única resposta que existe é a racionalidade e a justiça de Deus. Exato. Não tem outra saída. Porque não são leis humanas sujeitas a modificações, mas são as leis gerais, como a gravidade, por exemplo, que não tem nada a ver com isso, mas é uma lei de Deus. Então, essa lei de Deus, a matéria atrai matéria na razão direta da massa inversa do quadrado da distância. Então, em virtude disso aí, se existe a lei da gravidade, essa lei tem que ser perfeita, não pode estar subordinada ao querer ou não querer de um ser humano. Exatamente. E não está. Com certeza. Então, seu Gama, aqui tem uma nota dessa pergunta 962 que eu passo a falar. A responsabilidade dos nossos atos é a consequência da realidade da vida futura. Olha que a responsabilidade dos nossos atos. Se nós fizermos o bem sempre estará do nosso lado. Agora, se nós fizermos contrário, nós vamos ter que resgatar. E, às vezes, um resgate muito duro. Prosseguindo, dizendo-nos a razão e a justiça que na partilha da felicidade a que todos aspiram, não pode estar confundido os bons e os maus. É claro, né, gente? É evidente. Está claríssimo isso. Não é possível que Deus queira que uns gozem sem trabalho de bens que outros só alcançam com esforço e perseverança. Há uma diferença, claro. É evidente. Você, através do seu trabalho, você empenha todo o seu ser e todo o seu conhecimento para que aquele trabalho saia da melhor forma possível, bem. Se não saiu, tem inúmeras respostas. Tem uma coisa, Vecmília, também que é curiosa, né? Quer dizer, a gente costuma dizer que as leis físicas são racionais, mas as leis morais não são. Por que não seriam, Vecmília? Quer dizer, tem que ser racional. Essa que tem que ser, porque elas estão dirigindo o universo. Mas não tem a menor dúvida disso. Entendeu? No entanto, é o que a gente tenta fazer e passar para os outros. Pois é, através de como? Não sei, seu Gama. Jeitinho. É o jeitinho brasileiro, entre aspas, não é para querer se dar bem. Mas acaba, seu Gama, veja bem, nós temos exemplos para outras pessoas. Por incrível que pareça. Sabe? Porque a gente diz assim, será se nós temos tanto conhecimento para que sejamos exemplos dos outros? Sim, claro. Porque nós estudamos, nós praticamos o bem, nós fazemos a caridade, tentamos não
ter maus pensamentos. Olha que eu falei, tentamos, É difícil, porque muitas muito vezes é difícil. Porque nós erramos por pensamento, palavras e atos. Veja bem, o primeiro é o pensamento, porque nós formulamos aqui. E através, e aí depois, palavras, nós exteriorizamos através da nossa fala. E atos. Nós pensamos que nós vamos assassinar alguém, falamos e fazemos. Gente, nós estamos errando 3 vezes. Então a gente vê o seguinte, a doutrina espírita se caracteriza por ser eminentemente racional. Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Tem que ser racional. Por que que a gente tem a fé na coisa que é mais importante, aquilo que a gente não alcança? Tem que ser irracional e queremos que o mundo seja bonitinho, quadrado, certinho, perfeito, mas irracional. A gente não quer pensar. Tá Essa certo. é a verdade. Isso, então vamos continuar nessa nota. A ideia que, mediante a sabedoria de suas leis, Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade, não nos permite acreditar que o justo e o mal estejam na mesma categoria a seus olhos, sem duvidar de que recebam algum dia a recompensa, o castigo, o outro, pelo bem ou pelo mal que tenham feito. Por isso é que o sentimento inato que temos da justiça nos dá a intuição das penas e recompensas futuras. Mesmo porque se Deus não for justo, o universo é irracional. Não é verdade? Exato. No entanto, as leis do universo são perfeitas. Você sai, quer dizer, os homens que dispõem dessa faculdade, em virtude de ser cientistas, etc., às vezes estão fora das leis da Terra, mas também as más leis continuam funcionando lá. Isso. Só a gravidade aqui no momento não está funcionando. Isso. Aí, nessa última frase, seu Gama, tem uma coisa muito interessante, que ele diz assim, a justiça nos dá a intuição das penas e recompensas, onde na nossa mente incita o nosso consciente para a intuição das penas e recompensas. A nossa consciência, gente, ela nos acusa, mas também nos alivia com relação aos erros que aprendemos e não estamos mais cometendo, que são as recompensas, não é isso? Lógico, lógico. Como você pode fazer justiça, Vecmir, começa aí, com pessoas desencarnando em todos os estágios da vida. Exato. Desde bebê até garoto, ou depois que ficar, pensa daquela maneira, a justiça se manifesta diferente. Só Deus dispõe dessa faculdade, nós não. Com certeza que sim, não é isso, seu Gama? Isso. Então, pessoal, nós vemos o quão é importante nós acatarmos as leis de Deus. E acho muito bonito também, Vecmir, acho muito importante que a gente diga assim, pelo amor de Deus, estudem, analisem, não aceitem de graça presentes que nem Deus daria. Exato. Entendeu? Ou então Deus não seria justo, e Ele é justo. Exato. Você vê que as leis universais físicas são perfeitas, Vecmir. Com certeza que Você sim. não encontra uma explosão atômica por acaso acontecendo na face do planeta sem qualquer finalidade maior. Exato. Mas a gente quer que seja assim. Perfeito. Mas, seu Gama, infelizmente, hoje já estamos no nosso final do nosso programa Enfoque Espírita. Mas veja, Vecmir, me permita dizer isso a você, só um minutinho, roubando esse tempinho. Veja, nós analisamos hoje, começamos na pergunta 958, não é isso? 958. 958, estamos em que pergunta? 962. 62. Isso. Então, veja bem, olha só quanto analisamos, Vecmir, em 2 horas. Olha, 58, 59, 60 e 61, não é isso? Isso.
mais a 393. Exatamente, mais a 393. Por que Kardec se aprofunda tanto em tantos detalhes? Porque ele quis provar a todos, e sem exceção, que o Espiritismo é eminentemente uma ciência filosófica e que nos mostra coerentemente que Deus é justo. Só. Perfeito. Depende de você e de mim, não depende de ninguém mais, nem milagre nenhum, para atingirmos a perfeição. Perfeito. Então, pessoal, nós estamos nos últimos segundos, lembrando que o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados, às 7h30, às segundas, às 0h30, às quartas-feiras, às 6h30, às quintas-feiras, às 0h30. Mantenhamos pela paz o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. Disse o Chico para nós, deixou uma frase muito linda, que a gente pode aproveitá-la sempre. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. TVC, a TV do Correio da Manhã.